paz do Senhor, povo de Deus, pessoal do Facebook. Estamos aí mais uma vez para a glória de Deus, live fé. Tema cura divina, vai ser bênção demais. Estamos aí também, pessoal do Instagram, paz do Senhor Jesus, amigos do Instagram. Vamos começando aí mais uma live fé também com vocês. Bênção demais, estou vendo ali, entrando ali a irmã Simone, paz do Senhor, irmã Simone, Deus abençoe. Vamos para a nossa live fé, que hoje tem princípios espirituais sobre cura divina. Vamos aprender um pouco sobre esse tema tão maravilhoso da Bíblia, tão precioso, né? Sobre a vida das pessoas. Deus abençoe poderosamente, né? Em nome de Jesus, possa abençoar a nossa vida aí. Estamos aqui na bênção de Deus. Enquanto nossos irmãos vão entrando ali, entrou mais gente ali, só não conseguiu aparecer para mim quem são. Conforme vai entrando, nós vamos saudando, né? Ainda não apareceu o nome, só apareceu para mim a irmã Simone por enquanto. Mas estamos lá, vamos orar. Vamos falar com Deus, já está alguns minutinhos ali da live já. Vamos pedir a bênção de Deus naquilo que nós vamos fazer agora. Que o Espírito Santo possa nos dirigir naquilo que nós vamos fazer. Que seja uma bênção aquilo que nós vamos fazer agora para a glória de Deus. Essa live seja uma bênção, em nome de Jesus. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos na Tua presença. E na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, nas nossas vidas. Nenhum ataque das trevas, nenhum mal tem poder na nossa vida. Pai, dirige, Senhor, essa live. Que o poder do Teu Espírito Santo, a revelação da palavra, o entendimento, Senhor, que nós precisamos para entender melhor os princípios da cura, a cura divina, cura que vem do Senhor, vem do alto, que vem daquilo que vem de Deus, seja no céu, seja na terra, o mover do Senhor que cura, que restaura as emoções, que restaura vidas, que restaura famílias, que traz renovo emocional, que traz renovo físico, que traz renovo espiritual, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Faz-nos entender com clareza, Senhor, a Tua vontade, Pai, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E, ó Pai, eu Te peço já a derramar da Tua presença naquilo que nós vamos fazer agora, a capacitação espiritual, no poder de Deus, no poder da Sua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja através dessa live. Pai, envia, Senhor, pessoas, ó Pai, que precisam aprender com essa palavra. Envia pessoas, ó Pai, que precisam dessa oração, desse ensino que vai ser dado aqui agora. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua bênção, o Teu favor misericordioso sobre aquilo que nós vamos fazer agora. Em nome de Jesus, agora. Nenhuma obra contrária, nenhuma obra das trevas tem poder sobre aquilo que vai ser feito, ó Pai, e que vidas possam ser abençoadas, edificadas, Senhor, através dessa live, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Estou vendo ali a Ana Paula, paz, Senhor, Ana, Deus abençoe. Enquanto o pessoal vai chegando aí, nós vamos começar já os nossos assuntos. Pastor Maressandro, Deus abençoe. Se alguém puder compartilhar aí, amados, compartilha aí a live, né? Para que possa dar um despertar no pessoal aí. Manda aí em todas os meios possíveis e cabíveis aí, para que a gente possa ampliar o entendimento sobre o assunto nosso de hoje, live fé. Minha mamãe entrou ali, paz do Senhor Jesus, mames, Deus abençoe. Quem mais for entrando aí vai recebendo a palavra. Não esquece de compartilhar, gente, dá aquele compartilhar aí,
para que o pessoal possa ir entrando aí na live aí e possa ser bênção aquilo que nós estamos ministrando aí para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos falar do assunto aqui hoje, cura divina, cura espiritual, cura divina. E aí nós vamos falar de todos os aspectos a respeito de cura divina. Todos os aspectos. Eu quero começar a falar do Salmo 103:3. Salmo de número 103, do 1 ao 3. Diz assim, Salmo 103:3 diz assim, Dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve ao Senhor, ó minha alma, e não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Olha só, louve ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel. Se interessa por mim com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas e a minha juventude se renova como a águia. Vamos lá. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário, ele faz cumprir essa palavra do salmista Davi aqui, Salmo de Davi. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Isaías 53 é um texto muito conhecido. Isaías 53 é um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala assim, todo mundo sabe até de cor, a maioria dos irmãos, né? Diz assim: apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e Ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que Ele estava sendo castigado por Deus, que Deus estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Bom, vamos lá. Quando nós lemos isso aqui, amém, Carlinda, Deus abençoe você. Glória a Deus, né? Vamos para a palavra aqui junto. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. E o que acontece na prática é o seguinte: quando você olha o livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E ali vem uma sequência de bênçãos, uma sequência de vitórias, uma sequência de bênçãos. Bendito será na cidade, bendito será no campo, o Senhor te colocará por cabeça e tal. E no 28:15 fala assim, mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje os ordeno, todas as maldições virão sobre ti e te alcançarão. Aí vem lá uma sequência de maldições. Nessa sequência de maldições, ali, quando a transgressão, quando houve a instituição da lei de Moisés, havia para a prática da lei, a prática da lei trazia bênção. E o erro, o pecado, aquilo que afastava o homem de Deus, trazia maldições, como continua trazendo maldições.
E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, que Cristo nos redimiu da maldição da lei, porque maldito o que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e que por meio da fé nós recebêssemos as promessas. Então toda aquela maldição que o pecado trouxe desde a criação do mundo, seja no tempo da lei ou fora do tempo da lei, toda a maldição que veio no mundo por causa do pecado de Adão. Vinícius, grande abraço, Deus abençoe Vinícius Longo, grande abraço para você. Toda maldição que veio, que entrou na terra, toda maldição que entrou na terra, por causa do pecado, todas as maldições que entraram na terra, Jesus levou sobre si. Todo tipo de maldição, todo tipo de problema, todo tipo de enfermidade, Ele levou sobre si. A Bíblia não mente, a Bíblia fala a verdade, ou a Bíblia fala a verdade, ou quem fala a verdade é nós. Então nós vamos falar a verdade. A verdade fala o quê? Apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que Ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa da nossa maldade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Tá, esse assunto hoje, ele é um assunto muito polêmico. Cura divina se tornou um assunto polêmico. O pastor, eu creio em cura, mas aí veio a pandemia e morreu tanta gente na pandemia. Se Deus cura, por que a pessoa morre? Né? Essa é uma pergunta realmente muito profunda, né? Muito profunda. Se Deus cura, por que a pessoa morre? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, por que se Deus cura, as pessoas morrem? Tá. Primeiro, analisando o contexto como um todo. Primeiro, todo mundo tem um dia que chega o dia da pessoa, né? Deus cura? Cura. Jesus levou sobre si a enfermidade? Ele levou. E quando a pessoa fecha os olhos, pastor, entenda uma coisa, tem vários motivos que uma pessoa pode fechar os olhos. Tem pessoa que ele não está debaixo, exemplo, tem pessoa que ele não está debaixo do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, transformação para todo aquele que crê. E tem pessoa que não está debaixo do Evangelho, ele está vivendo a sua vida. Ele não colocou Jesus como o Senhor da sua vida. Ele não deixou Deus dirigir, né? Por exemplo, tem pessoas que são ceifadas antes da hora, né? Tem pessoas que são ceifadas antes da hora. Um exemplo. Pessoa faz alguma coisa que excede no seu corpo físico. Ela não anda com Deus, ela está andando no pecado. Ela está andando fora do Evangelho. E ela faz coisas que excede, que sai fora. Ela usa droga demais, ela bebe demais, ela fuma demais. Ou mesmo ela toma lá um rebite para trabalhar num caminhão, começa a tomar droga para dirigir mais tempo. Tudo isso aí, vai abreviar a vida da pessoa. A pessoa que faz coisas, mesmo vamos supor, a questão da comida. Hoje a comida mesmo, tem gente que come, não para nem para orar para abençoar o alimento. Porque por mais que você tente escolher um alimento legal, e entenda, nem sempre a gente come alimento legal também, mas por mais que a gente coma alimento legal, tem muitos alimentos hoje que eles não têm uma procedência boa. Você nem sabe como é que o cara criou o frango, criou a carne, criou a verdura, o que ele põe lá para produzir aquilo ali. Então o que você tem que fazer?
orar abençoando o alimento. Aí você já está exercendo a fé, já começa a exercer na fé, abençoando o que você come, procurando fazer coisas certas, mas também exercendo a fé também. Esse negócio de falar assim, não, eu tenho fé, eu não preciso fazer nada da ciência, isso não é verdade. Tem pelo menos 5 maneiras que Deus cura, que Deus usa para curar uma pessoa. A primeira é milagre, extraordinário, é algo espiritual que não tem explicação, é o poder de Deus. Você ora, a pessoa liberta, orou e liberta, acabou, é na hora, pam pam. Existe orações que ela traz a cura. Você ora pela pessoa, a pessoa está com sintoma de enfermidade e ela vai melhorando. Por exemplo, hoje ela está melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Está melhorando, e cada dia melhor. Existe, isso é cura. Deus pode curar através da medicina. Ah, pastor, mas aí não é Deus, aí é o médico. Ah, é? É mesmo? Então vamos lá. Quem é que deu inteligência para o médico? Quem é que deu capacidade intelectual para o médico? Foi o diabo? Foi Deus, não foi? Quando o médico está curando alguém, né? A senhora Luíde, na mesa, quando o médico medica alguém ou indica uma medicação, algo para alguém, o médico está sendo agente de Deus ou do diabo? O agente de Deus. E se ele está curando a pessoa e a pessoa está ficando melhor, não é algo de Deus? Ou por acaso quando a pessoa melhora é o diabo que faz ela melhorar? Então, Deus cura em primeira instância, milagre é algo extraordinário. Você ora e a pessoa tem uma enfermidade, ela vai embora e nunca mais volta em nome de Jesus. Tem coisa que é cura, que você vai orar, a pessoa vai melhorando paulatinamente. Em terceira instância, Deus cura através da medicina, usando o médico. Ou você acha que o hospital é uma casa de rebelião? Está ali, é a vontade de Deus que a pessoa fique doente, então fecha o hospital, filho. Porque se pastor Jamil, pastor Alexandre, Deus abençoe. Então fecha o hospital, filho. Porque se você entende que uma pessoa ser curada através da medicina, se é a vontade de Deus que a pessoa fique doente, se Deus tem prazer na doença, amém, obrigado, pastor Jamil, pastor Alexandre, Deus abençoe. Se Deus tem prazer que a pessoa fique doente, então Deus está chateado com o médico, porque o médico está curando e é a vontade de Deus que o cara fique doente. Então o hospital tem que fechar a porta, porque se Deus não tem prazer, Deus tem prazer que a pessoa fique doente, se a alegria de Deus ver pessoas doentes, então o médico e o hospital é uma casa de rebelião, então ele está indo contra a vontade de Deus, então, certo? Então não é a realidade. Então começa lá, milagre, cura, Deus opera milagres extraordinários, que é na hora, cura que a pessoa recebe a oração e vai melhorando, o médico, a fé e o médico também é um instrumento. Por quê? Se você recebe um remédio no seu corpo físico, mas foi um remédio, o cara lá que receitou, ou não sei o que lá receitou, tá, só que existem situações que o remédio por si só não cura a pessoa. A pessoa toma um remédio, mas não recebe a cura, não é curado plenamente. Então você toma, tem um exercício físico, mas tem um exercício da fé também. Quarta posição, Deus pode curar através da mudança de alimento. Mudança de alimento. Às vezes você está sofrendo com alguma coisa que você não sabe o que é. Mas o problema está em algum tipo de alimento que você come que não te cai bem. Se você mudar o tipo de alimento, às vezes você está orando a Deus, Senhor, me liberta-me, Senhor, faz uma obra na minha vida e tal. E aí Deus direciona o quê? Uma mudança de alimento, uma maneira de alimentação, e Deus vai te libertar.
Porque às vezes é uma coisa que nós estamos agindo errado, nós estamos pondo para dentro do nosso corpo algo que não faz bem para nós e precisa ser mudado. Então a mudança de alimento também é Deus também, meu filho, é Deus. Outra coisa, mudança de clima, de endereço, de lugar. Por exemplo, eu me lembro, eu era criança, eu tinha até os 12 anos de idade, eu tinha uma bronquite alérgica terrível. Eu morava em São Paulo, capital. E São Paulo, você já viu, né? Já era poluído, né? Quando eu era criança, já era do jeito que é hoje. Hoje acho que até mais do que naquele tempo lá. E eu tinha uma bronquite alérgica que só Jesus na causa. Só Deus. E minha mãe sempre orava por mim, eu também orava, e todo mundo orava e tal. E quantas vezes eu fui de madrugada para um postinho tomar inalação. Mas não sarava por nada. Fiz vários exames para saber do que eu tinha alergia e tal. Quando eu tinha 12 anos de idade, mudamos de São Paulo capital, nós mudamos para Américo de Campos, interior de São Paulo, né? Um lugar mais tranquilo, uma coisa mais livre para fazer exercício físico, etc. E o Senhor me libertou. E alguém vai dizer assim: mas Deus não podia curar lá? Não, Deus pode curar em qualquer lugar, mas tem coisa que Deus quer fazer daquela forma. E de lá para cá, nunca mais eu tive bronquite alérgica. Aquilo ali foi uma libertação para mim. Uma libertação para mim. Às vezes tem casos de pessoa que o problema da pessoa não é físico. Às vezes o problema da pessoa não é físico, é emocional, é nas emoções, né? Cada um pode ter um tipo de problema, né? Alguém fala assim: toda enfermidade é demônio? Toda enfermidade é demônio? É a manifestação diabólica? Não, não é demônio. Não é toda enfermidade que é demônio. E tem enfermidade que é demônio? Tem enfermidade que é demônio. Jesus falou isso. Tem caso que Jesus curava o surdo e o mudo, e ele expulsava o espírito surdo e mudo, e a pessoa passava a ouvir e passava a falar. Era um demônio. Tem caso que é pecado, que é por causa do pecado, o pecado atrai enfermidade. Tem caso que é por causa do pecado. Havia em João capítulo 5 um paralítico no tanque de Betesda, que há 38 anos ele estava paralítico. 38 anos paralítico. E ele esperava que o anjo movesse as águas para ver se alguém colocava ele na água para que ele fosse curado. E ele estava 38 anos desse jeito. Ou seja, ele queria que outro colocasse ele lá. Ele estava dependendo de um terceiro para que aquilo acontecesse. O dia que ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou: o que é isso que eu te faço? Você quer ser curado? Perguntou para ele. Quer que eu te faça? Não. Você quer ser curado? E ele disse: não, mas quando ninguém me coloca na água. Mas Jesus não falou de água. Jesus falou que ele ia fazer um milagre na vida dele. E fez. Falou: pega o teu leito, pega a tua cama e anda. Só que Jesus encontra ele no templo, lá na frente, e Jesus falou: vai e não peques mais, hein? Para que não aconteça com você coisa ainda pior. Então Jesus estava dizendo que a causa daquele problema que ele tinha sido algo que ele tinha errado o alvo. Tem coisas que é necessário. Quer ver uma coisa que traz problemas de enfermidade, que não é brincadeira? Falta de perdão. Falta de perdão, é uma ferramenta diabólica para a pessoa ter enfermidade. Doença chamada de psicossomática. A pessoa não libera perdão. E aquilo ali, às vezes a pessoa não perdoa os outros, às vezes a pessoa não perdoa ela mesma. Porque às vezes a questão não é os outros, é ela mesma, ela precisa se perdoar. Eu não me perdoo. Não fala para os outros até às vezes, mas dentro de si não se perdoa. Não libera perdão para ela mesma, né? Vive uma situação, toda vez que lembra, uma mágoa, um sentimento de derrota, um sentimento de tristeza por não ter acertado como deveria, por não ter feito o negócio certo, fiz um negócio errado e eu não me perdoo por eu ter errado, e aquela coisa toda, e você está cavando enfermidade para você mesmo aí.
Então, quando você olha para a Bíblia, existem muitas causas. Enfermidade. Existe enfermidade, já falei outro dia num culto aqui, excesso, desgastes do tempo. Do tempo, meu filho. Excessos de peso, excesso de trabalho de uma maneira errada, forçando de maneira errada, desgastes naturais do tempo por trabalhar de maneira errada. Agora, Deus pode reverter? Pode. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Quando você está passando uma enfermidade, seja de qual ordem ela for, ou qualquer outro problema na vida, eu tenho ensinado aqui na igreja. Primeiro você precisa saber o seguinte: é a vontade de Deus que eu esteja bem? Lá em Mateus capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, tem uma resposta para isso aí. É a vontade de Deus que eu esteja bem? É uma coisa importante você ter isso na tua mente. Ó, grandes multidões seguiam a Jesus quando ele desceu a encosta do monte. E um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Olha lá. Um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Eu quero, disse ele, fique curado. E na mesma hora a lepra desapareceu. É a vontade de Deus que eu fique curado? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Deus se agrada de me ver doente? É prazer de Deus ver um servo dele, filho dele doente? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de ver seu filho doente? Você gosta? Você tem prazer de ver seu filho doente? Não. Alguém aí está me assistindo? Gostaria de ver seu filho doente? Você tem prazer de ver teu filho doente? Eu acho que não. Né? O que a Bíblia diz? Gina Célia Nunes, Deus abençoe, irmã Célia. Quando você olha para a palavra, o que a Bíblia diz? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, curado, exatamente. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine vosso Pai que está nos céus, dará bênçãos aos que lhe pedirem. Então vamos lá. Se você não tem prazer em ver seu filho doente, por que você acha que Deus tem alegria de ver seu filho doente? Quer responder aí? Responde aí. Então, não é o prazer de Deus ver ninguém doente. Não é a alegria de Deus ver ninguém doente. Se fosse alegria, outra coisa. Nem toda enfermidade, como eu já comecei a dizer aqui, é pecado. Porque se toda enfermidade, gente, vou falar uma coisa para você. Se todo pecado que as pessoas cometessem, elas fossem ter uma enfermidade, eu vou falar uma coisa para você. Tinha gente que não ia parar nem de pé. Sim ou não? Se todo pecado, se toda coisa que a pessoa aprontasse, todo pecado que ela cometesse, as pessoas ficassem doentes, eu vou falar uma coisa para você, não ia vencer, o nego ia andar torto, ia andar desfigurado, porque o nego peca mais do que louco. Quantas pessoas estão vivendo aí? Então toda enfermidade é pecado? Não. Existe enfermidade que é por causa do pecado? Sim. Exceção, não é regra. Toda enfermidade, alguém pecou, deixou de pecar? Nasceu um menino cego, os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou os pais dele? É uma pergunta deles. Jesus falou: nenhum dos dois. Por quê? Se o garoto está na barriga da mãe, ele nasceu cego, como é que ele pecou?
E Jesus falou que nem os pais tinham pecado também. Mas por que ele tinha nascido cego? Para que manifestasse a glória de Deus. Se manifestasse a glória de Deus. Amém? Então não podemos generalizar, pegar os assuntos, fala João, paz do Senhor, Deus abençoe. Paulinho Rossan, grande abraço Paulinho, Deus abençoe. Eu não posso generalizar os assuntos, eu preciso ter entendimento de cada área dos assuntos e discernir o que vem de Deus, o que não vem de Deus. Toda situação que nós passamos, o que traz incômodo para nós devemos exercer a fé, nós devemos exercer esperança, nós devemos olhar para as promessas da palavra de Deus, nós devemos aplicar o nosso coração em Deus. Primeiro, seja qual for o problema, discernir, entender. Senhor, por que eu estou passando isso aqui? Isso mesmo, você. Isso aí, meu Deus, Jesus quer nos ver com saúde, é lógico. Então vamos lá. Nós precisamos discernir. Se nós estamos passando uma luta, bela irmã Cleide, paz do Senhor. Se nós estamos passando algum tipo de luta, seja ela física, material ou espiritual, qualquer luta que for, nós precisamos buscar a Deus, buscar a vontade de Deus. Mas se é a vontade de Deus que eu seja curado, Senhor, qual o meio pelo qual o Senhor quer fazer um milagre na minha vida? É um milagre, é extraordinário, é a fé, né? É curar. Eu vou pedir para o médico me receitar, mas eu vou pedir para o Senhor dirigir esse médico para que eu receba a minha cura, a minha libertação. É uma mudança de alimentação, é uma mudança de estilo de vida, algo que eu estou extrapolando. Tem caso que a pessoa, então um problema na coluna. Lógico, meu querido, você carrega 100 quilos, você dá conta de carregar 30, você carregar 100, entendeu? Você vai ter doença mesmo. Problema na coluna, problema de hernia, você está extrapolando, você está fazendo coisa que você não tem que fazer, ué. Então tudo na nossa vida nós precisamos pedir a saber, Adilson, paz do Senhor, Adilson, Deus abençoe. Tudo na vida nós precisamos pedir a sabedoria do Senhor, o entendimento de cada área da nossa vida. Mesma coisa de problema financeiro. Às vezes a gente está num problema financeiro que ele tem a ver com o espiritual, pode ter a ver com o espiritual. Por exemplo, quer ver um negócio? A Bíblia fala assim: aquele que encobre, presta atenção, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem caso, por exemplo, que a pessoa não tem coisas que estão travadas na vida da pessoa porque ela está vivendo uma vida de mentira, ela está enganando, ela está ludibriando as pessoas. Aí o que acontece? O dinheiro entra no saco furado, entra em cima e sai embaixo. Isso é regra? Não. Isso não é regra, isso é uma situação. Tem situação, questão financeira, pode ser o quê? Uma má administração. Não está sabendo conduzir a vida financeira. Às vezes ganha X, tem um X, mas acaba gastando mais do que ganha. Vai ter problema. Então nem tudo na nossa vida é diretamente espiritual. E nem tudo na nossa vida é diretamente material. Nós precisamos ter discernimento de espírito, saber com o que nós estamos lidando. Com o que nós estamos lidando? É com algo humano, mas precisa ser mudado e às vezes precisa de uma orientação espiritual? É com algo espiritual? Existe enfermidade, por exemplo, que não sai no exame. Não dá no exame. A pessoa faz exame. Eu já vi, eu tive caso de eu orar por pessoa e Deus libertar. Não foram uma vez, não foi só uma vez, não. A pessoa faz exame e não dá nada. Às vezes é um trabalho que foi feito, uma feitiçaria, um problema, uma macumba, um trabalho, alguma coisa, e a pessoa não está debaixo da palavra de Deus, porque a Bíblia fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As promessas da palavra de Deus, elas são para aqueles que vivem a palavra de Deus. As promessas de Cristo, da sua palavra, para quem vive a palavra. Então nós precisamos viver a palavra, colocar a palavra no nosso coração como regra de conduta e fé, se nós queremos depender de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter o quê? Comunhão com Deus e discernir.
Então todo problema que nós estiver passando por ele, seja financeiro, seja emocional, seja ele físico, nós precisamos apresentar a Deus: Senhor, eu estou na tua presença. Entender princípios da palavra de Deus. Entender princípios, pastor Miltinho, Deus abençoe. Entender princípios da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, analisar minha vida perante a palavra e não me conformar. A fé, ela entra no quê? Em não se conformar. Não se conforme. Se tem algo na palavra de Deus que é promessa para você, você não tem que se conformar em viver a menos do que as promessas de Deus. Promessa de Deus fala o quê? Bem, feliz o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Feliz serás e te irás bem. Os seus filhos serão como oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então eu não tenho que aceitar na minha vida viver menos do que está na palavra. Está na palavra, é para você. É para você. Não é aquilo que eu entenda. Você vai viver na palavra aquilo que você toma posse. Não adianta estar escrito na palavra que Deus muda a história se você não acredita. Que Deus liberta se você não acredita que Deus liberta. Como é que Deus vai libertar? Você não acredita? Você não crê? Fica com você, ué. A promessa está lá. O que a Bíblia diz está ali. Se você não crê que o Senhor é o seu pastor, que não vai te faltar nada, você precisa crer que Ele é o seu pastor. E se Ele é seu pastor, você segue Ele, que é em Cristo. Se Cristo é o seu pastor, Ele que está te dando norte, direção. Ele que está te orientando. Ele que está te dando a linha que você tem que ir. Ué, se Ele é meu pastor, o pastor guia a ovelha, dá direção para a ovelha. Meu Teovino, pastor Valdemar, Diamantino, Deus abençoe, seja bem-vindo. Se Ele é seu pastor, se o Senhor Ele é teu pastor, a Bíblia está dizendo que nada vai te faltar. Mas quando que não vai faltar? Se o pastor, que é aquele que é Jesus, a Bíblia fala que a ovelha de Cristo ouve a sua voz e segue. Quem é ovelha de Cristo ouve a voz do pastor que é Cristo e segue. Então eu tenho que ouvir a orientação do meu pastor que é Cristo. Eu também sou pastoreado pelo meu sumo pastor que é Cristo. Embora eu seja o pastor da igreja, o líder da igreja, a minha orientação vem do meu pastor que é Cristo, a palavra de Deus. Não é pela minha orientação carnal, porque eu imagino o que eu estou passando para você não é do que eu acho, do que eu penso. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não acho nada, eu acho o que está aqui, ó. É aquilo que está escrito para mim aqui, ó, e para você também. E Deus, preste atenção, Deus não faz acepção de pessoas. Ah não, Deus gosta daquele lá, Deus odeia eu, Ele gosta do vizinho. Deus odeia eu, Ele gosta do lado da frente lá. Entende? Esse negócio de Deus não gosta não. Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas. O que a Bíblia diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmã Teovina, pastor Valdemar. Ele morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar. Será que Ele não ama nós? Ele se entregou, no nosso lugar. Será que Ele não ama nós? Ele entregou o seu próprio filho se entregou. E a Bíblia diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, então nós vamos ficar agora, ou a Bíblia fala a verdade, ou a verdade é nós. E se a Bíblia é a verdade, nós seguimos a Bíblia. Então, é o prazer de Deus. Deus tem prazer que nós tenhamos paz. Tem gente que acha que Deus quer que nós vivamos tribulado. É o prazer de Deus que nós tenhamos paz. É o prazer de Deus que nós tenhamos uma vida digna. É o prazer de Deus que nós tenhamos saúde. É o prazer de Deus que nós tenhamos vida eterna. Não é alegria. Deus não tem alegria com ver os outros sofrer, não. A teologia doida que tem gente que ensina aí. Não é o prazer de Deus, não. Agora, nós somos filhos, nós precisamos colocar no caminho da obediência, no caminho daquilo que o Senhor fala. Tem promessas? Tem.
Tem bênção? Tem. Tem amor? Tem. Mas também tem correção. Então nós temos que olhar o nosso coração, a nossa vida, nos julgar. O texto da ceia fala o quê? O que o texto da Santa Ceia fala? Examine-se o homem a si mesmo. Não é eu que vou examinar você. Não é o outro que vai ensinar você. Isso aí, irmã Cleide. Não é o vizinho que vai analisar você. Você que tem que analisar você primeiro. Então a Bíblia diz o quê? Se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados. Ou seja, nós temos que querer ter um anelo no nosso coração de alegrar o coração de Deus. Então o que a Bíblia diz que eu posso fazer que eu alegro o coração de Deus? O que a Bíblia diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, se eu quero viver as promessas de Deus, a totalidade de tudo que está escrito na palavra, que Jesus conquistou por mim na cruz, eu tenho que colocar o meu coração em servo do Senhor, em servir a Deus. Senhor, alguma coisa não está legal? Pede para o Senhor dirigir. Senhor, o que está acontecendo? Se é isso, prepara, Senhor, uma saída. Se é aquilo outro, prepara, meu Senhor, isso, aquilo ali. Tem situações, né? Todas elas, mas tem situações que nós precisamos apresentar. Tudo nós devemos apresentar, mas cada caso é um caso. Apresentar a Deus os fardos da nossa vida. E Jesus falou: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para vossas almas. Aprendi de mim, Jesus diz, que sou manso e humilde de coração. Quem é manso e humilde de coração se submete à vontade de Deus, em obediência. E você coloca a tua vida em obediência. Primeiro é pôr em obediência. Primeira coisa que nós devemos sondar no nosso coração para qualquer coisa que Deus vai agir na nossa vida. Para qualquer área que nós queremos que Deus age na nossa vida, é sondar o nosso coração. Analisar, colocar diante de Deus: Senhor, eu quero andar melhor, quero ouvir Tua palavra, quero buscar o Senhor de alma e coração, quero perseverar na doutrina do Senhor, quero ser um servo fiel, quero ser uma pessoa que Te agrada. E você vai orando, vai clamando a Deus, e aquilo que Deus vai abrindo a tua mente através da palavra, daquilo que você aprende pela palavra, é nisso que Deus vai agir. Não é se conformar: ah, não, é o síndrome de Gabriela, sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então fica aí, então, fica nessa então. Síndrome de Gabriela, nasci assim, viva assim, vou morrer assim. Então vai, Gabriela, síndrome de Gabriela. Eu no entendimento que eu tenho, hoje eu quero estar melhor que ontem, eu quero pensar melhor do que eu pensei ontem. E amanhã eu quero pensar melhor do que hoje. Se ontem eu fui benção, hoje eu quero ser mais benção do que ontem. E amanhã eu quero ser mais benção que hoje. Se eu aprendo a palavra hoje, amanhã eu quero aprender mais. Hoje eu aprendi um pouco, amanhã eu quero aprender mais um pouquinho. Quero entender melhor a Escritura. Quero ter prazer nas coisas de Deus. Se ontem eu adorei com o meu coração, hoje eu quero adorar mais do que ontem ainda. E amanhã eu quero adorar a Deus mais ainda. Ou seja, há um anelo, você tem que ter um anelo de Deus. Se você quer viver as coisas de Deus, você tem que amar a Deus. Não tem como viver as coisas de Deus sem amar a Deus. Isso aí é uma coisa surreal. Você se dedica naquilo que você tem prazer. A Bíblia diz que você é escravo do Deus que você serve. Você se torna escravo daquilo que você obedece. Se você obedece às coisas que da carne, do demônio, você se torna escravo da carne e do demônio. Agora, se você obedece a Deus, você se torna escravo de Deus. A Bíblia fala isso. E eu prefiro ser escravo de Deus, servir o Senhor de alma e coração, ser servo, escravo no sentido de submissão, de obediência. Então a coisa é andar com Deus. Tem promessa? Tem. Deus opera maravilha? Opera. Deus tem prazer no sofrimento? Não. Deus quer que você tenha uma vida digna e abençoada? Quer. Tem promessa para ir na palavra? Tem.
Então vamos para cima, vamos viver o que Deus tem para nós. Agora, coloque a tua vida a ser a pessoa que Deus quer que você seja. Quando eu falo a pessoa que Deus quer que você seja, é literalmente isso, a pessoa que você quer, que Deus quer que você seja, e não a pessoa que você quer ser. Eu quero ser muita coisa, mas ali em Deus, eu quero ser um grande servo de Deus, um servo honrado, né? Cada dia mais. Mas ainda mais eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu já contei o caso para vocês, né? Que eu era um jovem, eu tinha 24 anos de idade. E o Senhor começou a falar comigo que eu ia ser pastor. E eu fazia a obra de Deus com o meu pastor tete a tete, eu ia para cima mesmo. Visita, oração e tal, e jejum, eu e minha esposa. Eu tinha 24, minha esposa tinha 21 anos de idade. E nós fazíamos de alma e coração, fazendo a vontade de Deus mesmo, né? E um dia Deus começou a usar pessoas para dizer que eu ia ser pastor. Num lugar, no outro, você vai ser pastor. Deus usava pessoas para falar comigo. E eu vendo o que o pastor passava, as lutas que um pastor passa, e eu orei a Deus, falei: Senhor, eu quero ser bênção nas tuas mãos, mas não quero ser pastor não. Pode me usar para curar os enfermos, como me usou muitas vezes, para expulsar os demônios, para abençoar pessoas, e eu me disponho, mas não quero título não preciso disso aí não. Vou fazer minha vida, vou cuidar da minha família e vou ajudar as pessoas. Só que Deus sabe o porquê de a gente ter que ser pastor. Porque é óbvio que sendo pastor eu teria alcance de muito mais gente, até por causa do título mesmo, né? Ô pastor, faz a visita lá no hospital. Ô pastor, faz o fúnebre. Ô pastor, ajuda o vizinho aqui. Ô pastor, expulsa o demônio lá na fulana. Ô pastor, Então isso é a função daquele que o Senhor nos chamou para tal função. E eu, em obediência, obedeci a Deus. E estou vivendo em obediência. Agora, não perfeito, perfeito só Cristo, filho. Perfeito é Jesus. Se tiver alguém perfeito aí, escreve aí: eu sou perfeito, né? Se tiver alguém que tiver esse nível aí, né? Que eu ainda não cheguei nesse nível de perfeito, só Jesus. Mas a gente faz o quê? Faz de alma e coração, né? Deus sabia o que queria. Parabéns ao nosso amado pastor. Amém, amados. Vocês são bênçãos demais, meus irmãos aqui da Aliança de Fé. São aqueles irmãos assim que chegam junto mesmo. E estamos juntos, em nome de Jesus. Então o Senhor quer abençoar, é o prazer de Deus abençoar. E Deus colocou você em frente dessa live hoje porque Ele quer abençoar você, quer abrir seus olhos, quer te dar entendimento do que você precisa viver, quer te capacitar para aquilo que você precisa viver. Às vezes você está vivendo, você não está vivendo, você está sobrevivendo. Existe uma diferença entre viver e sobreviver. Às vezes você não está vivendo, você está sobrevivendo. Mas o Senhor quer te abençoar, quer abrir porta onde não tem porta, quer tirar você dessa visão limitada, né? Carlinda, Claudinho, amém, eu creio, recebo, tomo posse. Amém, irmã, Deus abençoe você, Carlinda. Receba aí em nome de Jesus, tome posse mesmo. Deus tem coisa boa para você, a tua vida, viu? Em nome de Jesus. É o prazer de Deus não abençoar nós. Deus não quer saber nós viver em sofrimento, não. Se não fosse para viver em sofrimento, vida de sofrimento, não. Você pode ter sofrimento, passar por sofrimento. Às vezes nós passamos, meus alunos, no mundo tereis aflições, velho. Não é isso? A Bíblia falou: no mundo tereis aflições. Eu não falei aqui que nós estamos isentos de passar por luta. Eu estou dizendo que quando nós passamos por luta, nós devemos ir para a palavra. Nós devemos, não só quando passamos por luta, sempre nós temos que ter prazer em Deus. E quando tiver luta, é isso que eu estou falando, ter prazer nas coisas de Deus. E quando tiver luta, ir para cima e tomar posse. O que você vê na Bíblia lá? Quando você vê Davi lá, que tinha o Golias lá na frente, o que o Davi fez? Ficou chorando as pitangas, ficou chorando as mágoas, ficou reclamando. O que o Davi fez? Ele foi enfrentar o gigante na unção do Espírito Santo. Quando Josué estava diante das muralhas de Jericó, tinha uma muralha, ele sabia o que é muralha, não é sem noção. Ele buscou o Senhor. Qual que é a direção de Deus para derrubar a muralha? Moisés clamou a Deus: Senhor, o que eu faço agora? Tem um mar na frente aqui, não sei o que eu faço aqui, Senhor, estou olhando aqui. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche.
Marcha, meu filho, caminhe por fé, creia. Mas, quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, estava à beira do caminho, mendigando, desde a sua infância, o que ele fez? Jesus estava passando, eu vou para cima. Eu trouxe esse tempo atrás aqui uma série de mensagens, atitudes extraordinárias que geram milagres. Muitas vezes, na Bíblia, não é muitas vezes não, 99% das vezes, a maioria das vezes, pelo menos 95% das vezes, sei lá, grande quantidade de vezes, na Bíblia você vê milagre debaixo de uma atitude. Não é a pessoa ficar lá, não, atitude, vai para a igreja, atitude, lê a Bíblia, atitude, clama a Deus em oração, atitude, jejua, atitude, ouça a palavra, atitude, peça perdão, atitude, perdoe. É atitude, tudo está na atitude, querendo ou não. Atitude, se volte para Deus, atitude, se arrependa. Tudo é atitude, tudo tem a ver com mover, com movimento, E quando a gente se movimenta em direção a Deus, Ele se movimenta em nossa direção. Quando o filho pródigo estava lá, quando o filho pródigo ele deixou a casa do pai e ele se distanciou, gastou tudo que ele tinha, ele teve atitude. Qual que foi a atitude dele? Ele viu que estava ruim, a atitude dele foi qual? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E até a fala que ele ia falar, ele falou. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Gilson, um grande abraço. Não sou nem digno de você chamar seu filho, trata como um dos seus trabalhadores. Olha a palavra do filho pródigo. Ele falou isso aí. Só que quando ele se levanta, quando ele chega, quando ele está indo ao encontro do pai, quando ele vai ao encontro do pai, ele não vai, o pai vai ao encontro do filho. E ele não chega, você gastou o dinheiro com meretrizes, você não sei o que lá, não. O pai fala assim, o irmão mais velho fica enciumado lá, estou aqui, o senhor nunca deu um cordeiro para mim, agora está fazendo festa para isso aí. Ué, o que o pai falou? O que o pai falou? Esse meu filho estava morto, ele reviveu. Você está triste de eu ajudar ele? Então, não tem que ficar chateado com Deus querer ajudar aquele que se arrepende. Jesus morreu no nosso lugar para nós nos arrependermos, meu filho. E a gente tem que se arrepender e voltar para Cristo. O que nós vai fazer na vida? Quem que nós somos se não fosse Ele? Então, o que nós temos que fazer? E o pai foi ao encontro do filho, porque houve uma mudança de postura. Grande dia, Deus abençoe. Houve uma mudança de postura no filho, e automaticamente o coração do pai se voltou para o filho, porque o filho mudou de posição. Simples assim. Então, que em nome de Jesus nós possamos aí, nós vamos aqui para o finalmente da live, nós possamos colocar no nosso coração que Deus quer nos ajudar. Nós fazemos a nossa parte, posição, mas Deus quer nos ajudar. Olha só que palavra, Jesus sabia o que estavam pensando e perguntou: por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e andem? Mas para provar que o Filho do Homem tem autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, disse: levante-se, enrole a sua esteira e caminhe para a sua casa. O mesmo Deus que perdoa é o mesmo que liberta enfermidades. A mesma capacidade de libertar do pecado é o que liberta da enfermidade. É esse Deus. Pastor, não esquece negócio de religião, você tem que ficar com a palavra. Que a palavra diz. Placa de igreja não salva ninguém. Se fosse boa, não ficava do lado de fora. O que eu estou pregando aqui é evangelho. Romanos 1,16. O poder de Deus de transformação para todo aquele que crê. O evangelho é poder de Deus de transformação para todo aquele que crê. Não é placa de igreja, religião. É o evangelho de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz para nos transformar e para nos dar vida e vida com abundância, e para salvar a alma e perdoar os pecados, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês agora.
Quero orar por você. Nome de Jesus. Você, quem sabe o que Deus falou com você? Quanto que Deus falou com você essa noite? A tua necessidade você sabe. Mas que o Espírito Santo possa agir na tua vida é agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você crê, põe a mão no seu coração aí agora e ore comigo. Você conhece a sua necessidade, você conhece o que está acontecendo com você. Tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe muita gente através desse culto. Que haja salvação da alma, Senhor, através dessa live. Que vidas possam se reconciliar através dessa live. Que pessoas possam ser transformadas através dessa live, curadas. Porque o arrepimento, a transformação traz cura, porque perdão e cura andam juntos. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E ó Pai, nós te pedimos, Senhor, seja a enfermidade por motivo qual for, direciona, Senhor, essa pessoa para a libertação completa. Se é um milagre, opera um milagre agora, Senhor, na vida deles, em nome de Jesus. Se é cura, se é libertação, se é transformação, se é abrir os olhos espirituais, em nome de Jesus agora. Senhor, passa um fogo agora no corpo dessa pessoa que está enferma agora. Passa um fogo agora, Pai, no poder do nome de Jesus agora, no pulmão agora, nas narinas, em nome de Jesus agora. Passa um fogo agora no sangue, em nome de Jesus agora. Passa, Senhor, do teu poder agora, em nome de Jesus. Essa pessoa agora, essa mente turbada, depressiva, pensamentos de morte, em nome de Jesus agora, vai embora. Ô depressão, estou mandando você embora. O espírito do medo, eu estou mandando você embora. O síndrome do pânico, eu estou mandando você embora. Na autoridade do nome de Jesus. E eu vou dar uma ordem: vai e não volta mais. Sai e não volta mais, em nome de Jesus. E que haja paz, e que haja, ó Pai, essa contenda, essa dissensão dentro dessa casa. Sai agora, em nome de Jesus. Essa briga, essa discussão, sai, em nome de Jesus agora. Toda obra das trevas, todo espírito maligno, todo levante, toda obra contrária, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus agora. Que haja vida agora no poder do nome de Jesus. Ó Pai, que a paz de Deus, em nome de Jesus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em nome de Jesus. Que haja provisão. Pessoa que está passando necessidade, que haja provisão no seu celeiro, Salamanai, glória, nome de Jesus. E o seu celeiro possa ser farto, possa ter uma multiplicação do Senhor, em nome de Jesus. Ó, você vai pegar o boleto lá que está atrasado, você vai apresentar a Deus, você vai fazer igual a multiplicação do azeite da viúva. Você vai levantar para o céu e vai dizer: Senhor, eu tenho aqui as minhas necessidades, eu tenho aqui aquilo que eu preciso resolver, e eu apresento o Senhor nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Que haja multiplicação, Senhor, sobre a minha vida, para que eu possa ver o agir do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu vou pagar minhas contas e vou pagar em dia, em nome de Jesus, porque Deus é contigo, é com você, meu irmão, em nome de Jesus. Receba da provisão do Senhor sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Todo aquele filho com aquela cabeça virada, que saia. Todo espírito maligno saia da cabeça dele, saia da mente dele, saia dessa casa, demônio. Você que tribula essa criança, esse jovem, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, e não volta mais. Para declarar uma bênção do Senhor sobre a vida de cada um, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Uma terça-feira de vitória para vocês, uma semana abençoada na presença de Deus. Que os negócios possam negociar com vocês, que as portas possam se abrir na vida de vocês, física, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Grande abraço, gente. Deus abençoe vocês.
Saudações para todos em nome de Jesus.